Olá, hoje nós vamos conversar sobre as artérias carótidas, ou, melhor dizendo, o sistema carotídeo, carotídico ou carotídeo, tanto faz, que é responsável pela irrigação do pescoço e da maior parte do pescoço de toda a cabeça, incluindo neurocrânio, viscerocrânio e estruturas moles associadas. Primeiramente, nós vamos falar das artérias carótidas comuns. Essas artérias carótidas comuns, elas são dois ramos importantes que possuem origens diferentes. Cada uma vai ter uma origem independente da outra e, após a origem, elas vão ter o trajeto similar. Elas vão ascender pelo pescoço sem emitir nenhum ramo colateral. Então, vamos ver a origem de cada uma delas. Nós vamos lembrar do arco aórtico. O arco aórtico é a segunda porção da artéria aorta, que veio logo após a aorta ascendente. Também é chamado crossa da aorta ou arco aórtico. Desse arco, saem 3 ramos normalmente. Um primeiro ramo, que é um tronco, porque vai originar 2 artérias de um calibre considerável, e ele é chamado tronco braquiocefálico porque dá origem à grande artéria que vai para o membro superior, que é a artéria subclávia direita, e a artéria carótida comum direita, que vai ascender no pescoço. Então, já observamos que a artéria carótida comum direita tem origem conjunta com a artéria subclávia de um tronco chamado tronco braquiocefálico, que é o primeiro ramo do arco aórtico. Na sequência, o segundo ramo do arco aórtico é a artéria carótida comum esquerda. E o terceiro, a artéria subclávia esquerda. Então, foi o que eu falei logo no início. As artérias carótidas, embora elas tenham o mesmo território de irrigação, artéria carótida comum direita, artéria carótida comum esquerda, o mesmo território de irrigação, que é estruturas associadas da face do viscerocrânio, do neurocrânio, nós vamos ver isso mais adiante. O que ela tem de diferente é justamente essa origem. Enquanto a carótida comum direita sai do tronco braquiocefálico junto com a subclávia direita, a artéria carótida comum esquerda tem origem independente. E o mesmo vai acontecer com a artéria subclávia esquerda, tem origem independente. Então, nessa fotografia, nós podemos observar o arco aórtico. Olha, a aorta ascendente, aí faz a voltinha, o arco aórtico, ou crossa da aorta. E o primeiro ramo, o tronco braquiocefálico, originando a subclávia direita, e a carótida comum direita. Depois a carótida comum esquerda, subindo sozinha no pescoço. E seccionada a artéria subclávia. Então, dessa feita, nós já vimos as origens das artérias carótidas comuns. Quando chega, então, na altura do ocioide, as artérias carótidas comuns que transitam no pescoço sem dar nenhum ramo colateral, nem recorrente, ou seja, não tem nenhum ramo que desce dela para irrigar estruturas do pescoço e nem sai paralelos a ela. Nós vamos ter, sim, os ramos terminais, que saem na altura do osso ióide. E esses ramos terminais serão justamente um ramo anterior, que é a artéria carótida externa, e um ramo posterior, que é a artéria carótida interna. Nós estamos vendo do lado direito. E no lado direito, esses ramos sairão da mesma forma no lado esquerdo. A diferença é na origem. Notem que como essa artéria é a artéria carótida comum direita, ela está se originando do tronco braquiocefálico. Essa vai ser a única diferença com a carótida comum esquerda. Então, aqui nós vamos ver, na altura do corpo do ocioide, pegando o corno do ocioide, uma linha aqui um pouco inclinada, um pouco diagonal, nós vamos ver a bifurcação da carótida comum num ramo anterior
que é a carótida externa, no ramo posterior, que é a carótida interna. A carótida interna não vai originar nada, nenhum ramo no pescoço, não vai irrigar nenhuma estrutura no pescoço. A carótida interna segue diretamente para o canal carotídeo para irrigar as estruturas no neurocrânio e na órbita. Então, essa artéria carótida interna, ela vai irrigar o encéfalo e vai irrigar a órbita. Já a carótida externa vai irrigar o pescoço e as estruturas do viscerocrânio. Aqui tem um artigo de 2012 que mostra algumas das variações na origem dessas artérias. Então, essas variações são bem frequentes e são as mais variadas possíveis. Desde esse último caso aqui, olha, que 5,3 da amostra que eles pesquisaram, e tem os 4 ramos totalmente individuais. Sai a subclave direita, sai a carótida comum direita, sai a carótida comum esquerda, sai a subclave esquerda, todas elas independentes. Mas pode acontecer de tudo. Pode ter uma carótida comum esquerda também no tronco braquicefálico, olha, como esse caso aqui. Então, assim, mais variado possível. Pode ter as duas carótidas direita e esquerda, comuns, direita e esquerda, em Y, e as duas subclaves independentes. Apenas uma curiosidade para vocês saberem que, em se tratando de sistema vascular, eu costumo dizer que a variação é o normal, de tanta variação que a gente encontra. Eu já havia falado nos ramos terminais, mas aqui a gente vai aprofundar um pouco mais. Os ramos terminais, eles têm origem a partir do ocioide, mais ou menos entre a segunda e a terceira vértebra cervicais, e o ramo anterior é a carótida externa, o ramo posterior é a carótida interna. Nos atlas, vocês vão ver frequentemente nessa situação, uma lateral, uma medial. Só que não é correto, é só um recurso que eles têm, já que tridimensionalmente, eles não podem mostrar tridimensionalmente. Então, a gente, para ver tridimensionalmente, a gente tem que inclinar assim, ó, colocar o meio perfil aqui, e aí sim, uma é a anterior e outra é a posterior. A anterior é a carótida externa e a posterior é a carótida interna, que mais uma vez chama atenção que não irriga nenhuma estrutura no pescoço, apenas a carótida externa, que é pescoço e a face. Continuando. Bom, aqui eu, em detalhe, aumentei um pouquinho, para nós vermos a artéria carótida comum direita, artéria carótida comum esquerda, e a partir de então as duas dividindo na carótida externa, anteriores, na carótida interna, posteriores. Externas são as anteriores, internas são as posteriores. Aqui bem detalhado, a gente vê a relação com o ocioide, olha o corpo do ocioide aqui, então a gente passa uma linha abaixo aqui do corpo do ocioide e segue na direção das vértebras cervicais, mais ou menos nesse nível aqui, olha, da cervical, mais ou menos nessa que a gente está pegando aqui, ó, bem o final do corpo do áxis, que é a segunda vértebra. Então, o que nós estamos vendo aqui, o corpo da segunda vértebra, aqui o corpo do ocioide e a bifurcação. Nessa bifurcação, nessa região, tem um receptor, um baroreceptor, que ele vai informar como está a pressão no interior dessa artéria, nessa região do glomo carotídeo, ou do bulbo carotídeo. Existem receptores que, se a gente apertar muito isso aqui, vai haver uma informação errada chegando no cérebro de que a pressão está alta. E isso vai fazer com que desencadeie uma via reflexa a forma de trazer a pressão para baixo, abaixar essa pressão, e a pessoa que está com a pressão normal acaba desmaiando. Então, essa aula a gente só manipula mesmo se houver necessidade de trazer a pressão para baixo.
Continuando. Território nós já falamos. A carótida interna, ela vai irrigar o interior do crânio, ou seja, onde está o sistema nervoso central, a parte da cabeça, o encéfalo e o globo ocular, as estruturas da órbita. A carótida externa vem para irrigar pescoço e face. Relações. Bom, essas artérias, tanto a artéria carótida, vamos pegar aqui a artéria carótida comum direita ou esquerda, tanto faz. Elas estão praticamente numa situação profunda, porque tem o músculo esternocleidomastoide, acima dele o músculo platisma, que não está evidenciado aqui. Primeiro o platisma, depois o esternocleidomastoide, cobre essa artéria na sua origem até ela chegar próxima aonde ela vai se bifurcar. Então, nessa primeira parte do trajeto, na maior parte do trajeto da artéria carótida comum, ela encontra-se coberta pelo esternocleidomastoide. E ela é cruzada também pelo omoioide, um daqueles músculos infraioídeos que já foi falado para vocês. Então, olha aqui, ó. O omoioide, aquele músculo que tem um ventre superior e um ventre inferior, ele é um músculo de classificação de gástrica. Então, ela é cruzada tanto pelo esternocleidomastoide como pelo omoioide. Então, eles cruzam de cada lado no sentido contrário. Você vê, ó, aqui desce de cima para baixo, de lateral para medial, o esternocleidomastoide, e de cima para baixo, de medial para lateral, estaria passando aqui, nós não estamos vendo, e o outro lado só é possível visualizar porque o esternocleidomastoide foi rebatido. Então, só para ver que enquanto o omoioide vai de cima para baixo, de medial para lateral, o esternocleidomastoide viria de superior para inferior, de lateral para medial. Então, eles se cruzariam. Removida, então, essa musculatura, esse esternocleidomastoide, nós vamos encontrar uma estrutura aqui representada em azul, que está lateral, e a estrutura representada em vermelho, que está medial. Respectivamente, é a veia jugular interna e a artéria carótida comum. Isso acontece para cada lado. Então, eu terei uma veia jugular interna direita, uma artéria carótida comum direita. E aqui embaixo, uma veia jugular interna esquerda, lateralmente, e uma artéria carótida comum esquerda, medialmente. Então, nós vamos ver, aqui, olha, a gente pode ver bem, olha aqui, ó, o esternocleidomastoide foi rebatido, o omoioide cruzando, lateralmente, a estrutura em azul, que está vindo de cima para baixo, que ela vem drenando o sangue da cabeça, e da cabeça de um modo geral, né, do neurocrânio, viscerocrânio, que é a veia jugular interna, e medialmente a ela, a artéria que está no sentido contrário, está subindo, está levando sangue para cima, a artéria carótida comum, nesse caso, esquerda. E observa já a bifurcação na carótida externa e carótida interna. Essa região aqui, olha, imagina aqui, ó, imagina o esternocleidomastoide passando aqui, cobrindo parcialmente, né, cobrindo aqui a origem dessa artéria carótida comum, no caso no lado esquerdo, imagina ele passando aqui. Então, ó, imagina o esternocleidomastoide aqui, a borda inferior da mandíbula aqui, o ventre superior do omoioide aqui, olha, nós vamos ter um triângulo. Esse triângulo é chamado triângulo carótico, que é justamente onde a artéria carótida comum, isso nos dois lados, vai se dividir nos seus ramos terminais, carótida externa e carótida interna. Então, essa região é chamada trígono carótico, delimitada pela borda ou margem inferior da mandíbula, pela borda anterior do esternocleidomastoide, pela borda posterior do omoioide. Então, essa regiãozinha, esse triângulozinho aqui. Agora vocês conseguem ver o triângulo. Então, a borda posterior, o esternomastoide descendo aqui, ó, do sulco mastoide até o osso externo e a clavícula, desce o esternocleidomastoide. Aqui, ó, borda inferior ou margem inferior da mandíbula, e aqui a borda posterior do omoioide. Trígono carótico. Esse trígono é utilizado para fazer a ligadura
seja da artéria carótida externa ou seja da artéria carótida comum. Então, às vezes, por exemplo, um sangramento vultoso vamos dizer, por uma lesão da artéria esfenopalatina, que é uma artéria importante, que é o principal ramo terminal da artéria maxilar, que vai ser falado depois. Então, num local que não tem acesso para fazer ligadura dela, então a ligadura se faz aqui, na carótida externa ou na carótida comum, para cessar o sangramento. Bom, agora vamos ver, na realidade, o posicionamento dessas estruturas. Eu havia falado que, só falando das estruturas vasculares, a artéria carótida comum seria medial e a veia jugular interna seria lateral. E assim elas são. A veia jugular interna lateral, a artéria carótida comum medial. Só que no meio delas duas, no meio desses dois vasos, existe um nervo. Está aqui, ó, um calibrezinho razoável. Vocês estão vendo muitos nervos. Vocês estão vendo aqui plexo cervical, plexo braquial, que vai dar inervação do membro superior. Estou vendo alguns pares cranianos descendo aqui, mas o par craniano que me interessa agora é o 10º par craniano. É esse mais grossinho aqui, olha. Que está exatamente entre a artéria carótida comum e a veia jugular interna. E ele se chama nervo vago. Nervo vago. De forma lúdica, eu ensino uma musiquinha para nunca mais esquecer disso. De uma música antiga de Roberto Carlos, que foi regravada pelo Skank, e aí tornou-se mais conhecida do público mais jovem, né? É uma música chamada Negro Gato, e a gente faz uma paródia. Então a gente canta assim: eu sou o nervo vago de arrepiar, estou entre a carótida e a jugular, sou nervo vago. Uau! Então assim vocês não vão esquecer. O nervo vago, 10º par craniano, o nervo que tem muitas funções, vão ser faladas na aula do nervo vago. Ele é um nervo, então, que está entre a artéria carótida comum e a veia jugular interna, nos dois lados. Então, esse é chamado feixe vasculo-nervoso profundo do pescoço. Feixe vasculo-nervoso profundo do pescoço. Lateralmente, veia jugular interna, está aqui em azul. Medialmente, artéria carótida comum, está aqui em vermelho. E a estrutura intermediária, 10º par craniano, nervo vago. E aqui, olha só, no destaque, olha a artéria carótida comum, olha a setinha apontando para o nervo vago e olha aqui a veia jugular interna. Interna. Essa veia drena a maior parte do sangue da cabeça. Cabeça incluindo neurocrânio, estruturas nervosas e viscerocrânio. Vocês vão ter uma aula de veia, então depois vocês vão ouvir falar na veia jugular externa, que só drena o couro cabeludo. Aqui mais uma vez, mostrando a artéria carótida comum, a veia jugular interna, e aqui onde a figura está terminando, que seria a bifurcação, porque aqui, ó, a base do ocioide, a base do corpo, né, do ocioide, ou a margem inferior do corpo do ocioide, e aí onde seria nosso ponto de referência. E o nervo vago foi repuxado um pouquinho para o lado, para poder ver. Um pouquinho repuxado. Os ramos da carótida externa, que é o que interessa para nós, da odontologia, eles podem ser divididos em ramos anteriores, ramos medio-posteriores ou medial-posteriores e os ramos terminais. Tem alguns autores, que eu gosto bastante, que dividem em ramos parietais, ramos viscerais, ramos terminais. Eles chamam de ramos parietais aqueles que estão relacionados à estrutura óssea,
como a occipital, como a temporal. Só que isso não bate certo totalmente, porque a temporal é um ramo terminal. Então, para não ter confusão, eu vou apresentar dessa forma: ramos anteriores, médio posteriores ou medial posteriores e terminais, tá bom? Mas fica claro que todas as viscerais são aquelas que interessam para a gente. Inclusive, a artéria maxilar é um ramo visceral, só que terminal. Como eu falei para vocês, a artéria temporal superficial é um ramo parietal, só que é terminal. E a artéria maxilar é um ramo visceral, só que é terminal. O que diz que é parietal ou visceral? Gente, quem é que ela se destina a irrigar? Então, por exemplo, a tireoide superior, a glândula tireoide, entre outras estruturas. A lingual, a língua, entre outras estruturas. A facial, as estruturas da face, entre outras estruturas. Então, são ramos viscerais. Então, o osso occipital é um ramo parietal. A temporal é um ramo parietal, porque o osso está indo para o osso, é parietal, está indo para a parte visceral, de víscera, ou língua, dentes, bochechas, glândula tireoide, laringe, tá bom? Mas então vamos seguir assim. 3, 3 e 2, fica mais fácil para a gente. Então, nessa figura aqui, eu já consigo ver a primeira dos ramos anteriores. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui, deixa eu botar o cursor, a artéria carótida comum, bifurcou na linha, pegando aqui, ó, a parte inferior do corpo do ióide, e aí eu vejo a bifurcação. Aqui, carótida externa, lá atrás, carótida interna. Então, eu vou prestar atenção na carótida externa. E, ó, um ramo vem para frente, um ramo vem para frente, outro ramo vai vir para frente, outro ramo vai vir para frente, e vocês vão ver. Esse ramo vai vir para trás, esse ramo vai vir para trás. A faringe não está colocada, mas ela está saindo daqui, do meio dela e subindo. Eu não sei porque eles sempre esquecem de representar a artéria faríngea. Eles não dão, o pessoal de atlas não dá importância para ela. Então, vamos lá. Seccionada a carótida interna, já que agora ela não me interessa, eu tenho a carótida comum e tenho a carótida externa. E aí eu tenho o primeiro ramo aqui, ó, que é um ramo recorrente. Em vez dele ir no sentido da artéria, ele vai ao sentido contrário do fluxo do sangue. Porque, vamos lá, a artéria carótida comum, o sangue está subindo. A artéria carótida externa, o sangue está subindo. E a artéria tireoídea superior, o sangue está voltando, está recorrendo para a tireoide. Por isso que a gente diz que é um ramo recorrente. Então, essa é a artéria tireoídea superior. Ela vai irrigar os polos superiores da glândula tireoide. E o restante da glândula tireoide vão ser irrigados pelas tireoídeas inferiores, que sai de um tronco chamado tireocervical, que é um ramo da subclávia, que para a gente não tem nenhuma importância. Mas aqui, então, é só para a gente saber que o primeiro ramo da carótida externa é a artéria tireoídea superior. Depois, na sequência, vem a artéria lingual, que é a única fonte de irrigação da língua. E em terceiro, vem a artéria facial, que é uma das mais importantes artérias de irrigação da face. Ela não é a única, mas ela é responsável pela maior parte. Então, lá vai uma peculiaridade. Nós podemos ter as três se originando exatamente assim, cada uma independentemente. Saiu a tireoide superior, depois saiu a lingual, depois saiu a facial. Só que é muito comum e bem frequente as variações envolvendo as origens da artéria lingual com a artéria facial, em um tronco único que depois separa para a língua, para a face. Quando acontece, nós falamos que sai um tronco lingo-facial. Sai a tireoídea superior e sai um tronquinho, um pequeno tronquinho, que depois bifurca na lingual e na facial. Primeiro a lingual, depois a facial.
mas poderia também sair um tronco trifurcando, aí seria tírio-lingo-facial, que é uma outra variação que não é tão frequente como o tronco lingo-facial. E a mais rara variação ainda é um tronco tírio, lingo, faringo, saindo da faringe ascendente, facial. Esse é o mais raro de todos. Tronco tírio, lingo, faringo, facial. Esse. Por último, depois, tírio, lingo, facial. Esse. Em penúltimo, depois, lingo, facial. Esse. Em segundo e em primeiro, separados. Então, aqui eu vejo carótida interna seccionada, carótida externa a partir da bifurcação da carótida comum. Número 1, artéria tiroídea superior. Número 2, artéria lingual. Número 3, artéria facial. Na ordem, a artéria lingual vem primeiro. E essa artéria lingual, ela vai caminhar buscando a direção da língua e ela vai passar primeiro superficialmente, né, ao músculo ioglosso e depois, então, ela vai se aprofundar passando por baixo do músculo ioglosso. E aí ela se torna inacessível à dissecação durante uma cirurgia que haja necessidade de fazer a ligadura da artéria lingual por hemorragia. Então, a pessoa que tiver com hemorragia da cavidade bucal, devido ao sangramento da ruptura da artéria lingual, vai se fazer a ligadura da artéria lingual exatamente antes dela sumir, dela se aprofundar o músculo ioglosso. E aqui a artéria facial, que ela passa num sulco e ela deixa uma marca bem na glândula submandibular. Ela apenas atravessa a glândula, passa na frente do masséter e sobe. Então, aqui a tireoídea superior, que nós já falamos, ela sai do contorno anterior da carótida externa e o território de irrigação dela é a glândula tireoide. Ela também dá um raminho para irrigar o ocioide, dá pequenos ramos laríngeos e alguns ramos faríngeos. Então, ela irriga essa região, irrigando um pouco da faringe, irrigando um pouco da laringe, irrigando a glândula tireoide, irrigando o ocioide. Aqui a gente já pode ver tanto olha aqui, que eu acabei de falar, a tireoídea superior, com seus ramos glandulares, com seus ramos faríngeos, que aqui, ó, essa musculatura aqui é faringe. Então, ramos faríngeos, ramo laríngeo, aqui, entrando aqui na laringe, para irrigar a laringe, e o ramo para o ocioide. Então, ele irriga o ióide, irriga a laringe, irriga a glândula, com o seu nome, e irriga a faringe. E aqui a gente está vendo, numa vista anterior, irrigando o polo superior da glândula tireoide. E nota que depois dela segue a carótida externa e aí a gente já vai ver a artéria lingual. Nessa configuração, elas saindo separadamente. Então, aqui vem a artéria lingual e essa artéria lingual, nota que o músculo ioglosso foi seccionado e aí a gente consegue ver a artéria lingual transitando inteira. Se esse músculo aqui não tivesse seccionado, ele ia tampar o restante dela. Então, a origem da artéria lingual é no contorno anterior da artéria carótida externa, território de irrigação dela. Ela irriga a língua, irriga a região sublingual, irriga a mucosa lingual, a gengiva lingual. Então, ela só não vai irrigar dentes, tá bom? Ela só não vai irrigar os dentes. Apesar dela ter uma anastomose com final da artéria alveolar inferior, e aí, de certa forma, ajudar na irrigação dos dentes anteriores e inferiores, mas não é a principal função dela. A função da artéria lingual, basicamente, é irrigar a língua, glândulas sublinguais,
estruturas associadas à língua. E aqui a gente pode ver melhor aquilo que eu falei. Olha, ela está saindo da carótida externa, esse pedacinho aqui ela pode ser ligada, e depois ela some. Porque esse músculo aqui, ó, quadrangular, é o músculo ioglosso. E esse músculo ioglosso cobre a artéria quando ela se aprofunda. Depois que ela se aprofunda, então, ela vai dar, tá vendo aqui, ó, o ioglosso está em azul, está passando por cima dela. Ela está aqui, ó, passando por trás dele. Aqui é facial. Não confundam. Aqui já transitando paralela à borda ou margem inferior da mandíbula, passando envolvida pela glândula submandibular, fazendo uma voltinha na frente do masseter e subindo para a face e artéria facial. E aqui, se aprofundando no músculo ioglosso, artéria lingual. Então, mais uma vez, olha ela aqui, ó. Tireoide superior, lingual tá aqui. Aí ela vai desaparecer. Quando ela desaparece, é porque ela está profunda ao ioglosso, ela começa a se ramificar. Então, ela dá 2 ramos para o dorso da língua, que são as artérias dorsais, normalmente 2 ramos. Ela dá a sublingual, ela dá um ramo para o ióide, na verdade, para o milioide, e continua. Esse aqui é o trajeto dela, como se ela viesse aqui, ó, ela vem, e continua aqui. Esse é o trajeto principal dela, que é a artéria profunda da língua. Então, vem a artéria lingual, dá os ramos dorsais e sublinguais e continua como profunda da língua. E as estruturas musculares relacionadas, músculo milioide, músculo ioglosso, músculo, aqui o ventre posterior do digástrico, que está passando, cruzando ela. E aqui os numerozinhos referentes a o que a gente falou. 1 em romanos, artéria lingual, 1 comum, ramos dorsais, 2, artéria sublingual, e a terceira, que é a continuação dela, artéria profunda da língua. E olha aqui nessa representação, que bonito. Aquele glomo carotídeo, que eu falei para vocês, que é aquela dilatação onde tem receptores do sistema nervoso autônomo, a artéria carótida externa, que é a divisão anterior, do seu contorno anterior saindo a tireoide superior, com os ramos para a laringe, para o ióide, para a faringe, para a glândula, e depois saindo separadamente a artéria lingual. Nota aqui, ó, o músculo ioglosso seccionado, senão a gente não veria, ela estaria coberta, e aí ela faz aquela divisão, né? Ela deu aqui, ó, ramos dorsais da língua, que olha, assim que ela saiu, ela deu ramos dorsais da língua, ela continua lingual, ela dividiu aqui sublingual e continuou profunda da língua. E aí essa anastomosa com a sua homônima, embaixo da língua, aqui, ó, na base da língua, aqui, ó, ela entra na substância da língua, até a ponta da língua, de um lado e do outro. E a sublingual, na região abaixo da língua, na mucosa, de um lado e do outro. A artéria facial é mais um ramo muito importante para nós dentistas, principalmente para os dentistas que vão trabalhar com harmonização facial ou harmonização orofacial, que ela é um dos grandes riscos que nós temos na hora de fazer o preenchimento com ácido hialurônico. Então, ela é o terceiro ramo, na sequência, ela é o terceiro ramo anterior da carótida externa, ela sai depois da lingual ou junto com a lingual, e elas, a partir do momento em que ela, aqui nós podemos ver, ó, a tireoide superior, a lingual e a facial. E assim que ela sai, ela faz uma curva, então a gente pode falar que ela tem uma parte cervical e uma parte facial. Então ela tem duas partes, uma parte cervical e uma parte facial. Logo no início dessa parte cervical, ela dá 2 ramos muito pequenininhos que a gente não consegue nem ver direito, que é uma artéria que vai para a tonsila, outra artéria que vai irrigar a parte palatina. Então, são 2 artérias que são muito fininhas, que vão subir dessa primeira parte dela, e depois ela vai vir aqui para a submandibular.
E a partir de então, ela bifurca a artéria facial da submandibular e sobe como a artéria facial propriamente dita. A artéria facial propriamente dita. Até já deixei os nomes aqui, artéria palatina ascendente, ramos tonsilares, isso eu encurtei um pouquinho. Mas aqui, ó, a artéria palatina ascendente e o ramo tonsilar saindo aqui da primeira parte aqui da artéria facial, da sua porção cervical. Ainda vem a artéria submental, alguns chamam de submandibulares, mas hoje em dia está se usando submental, ela vem aqui para a região submentoniana, ramos para as glândulas e segue para a face como artéria facial propriamente dita. Artéria facial propriamente dita. Aqui só para a gente mostrar, olha, a artéria lingual subiu, a artéria facial contornou a glândula e veio para a face. Enquanto a outra aprofundou aqui no pescoço para chegar na língua, a outra afastou lateralmente para vir pelo pescoço e chegar na face. Então, olha aqui, todo o trajeto da artéria facial, parte cervical, parte facial, e olha o trajeto da artéria lingual, parte cervical e depois na substância da própria língua. Voltando um pouquinho lá na facial, que a gente ainda não terminou ela, depois então que ela deu esses ramos no pescoço, que são a palatina ascendente, o ramo tonsilar, a artéria submentoniana ou submental, ramos para as glândulas, ramos glandulares, ela sobe como artéria facial propriamente dita. E aí ela vai dar artéria labial inferior, artéria labial superior. Depois disso, na altura da asa do nariz, ela muda de nome. Ela passa a se chamar artéria angular. E essa artéria angular geralmente dá artérias nasais laterais. Aqui não está representada, mas artérias para o dorso do nariz. Já com o nome de artéria angular, essa parte. Lógico, é a mesma artéria, gente. Artéria angular e artéria facial é a mesma artéria, só que os anatomistas resolveram mudar o nome. Não havia necessidade nenhuma disso. Era muito mais interessante se ela fosse artéria facial do princípio ao fim. Mas, a partir da asa do nariz, ela passa a se chamar artéria angular e termina no canto medial da órbita, aonde ela vai se anastomosar com a parte final da artéria oftálmica. E essa artéria oftálmica é um ramo terminal da carótida interna. Então, olha que interessante. Essa é a carótida interna. Ela entra lá no canal carotídeo, dá uma série de ramos para o sistema nervoso central, especificamente para o telencéfalo, o tronco encefálico, ou seja, para o encéfalo, e um ramo terminal vem para a órbita para irrigar o globo ocular e estruturas relacionadas. Um desses ramos terminais da oftálmica vai se anastomosar com a artéria angular, fechando assim essa anastomose entre carótida interna, oftálmica, angular, facial, carótida externa. Repetindo. Carótida interna, oftálmica, angular, facial, carótida externa. Então, viram que existe anastomose carótida externa com carótida interna? Não é só essa. Várias outras artérias vão permitir essa anastomose. Bom, o que acontece é que o sangue acaba circulando em tudo. Dentro do crânio, fora do crânio, nas estruturas nervosas, nas estruturas do viscerocrânio, porque tem uma anastomose ali. Dependendo da pressão, é que vai haver a orientação daquele fluxo. Muito bem, então os riscos que nós temos para um preenchimento é porque à medida que essa artéria facial vai chegando no momento dela virar angular, ela está cada vez mais próxima dessa região do sulco nasogeniano. Então, nessa região, pode acontecer de se fazer. Se a gente for num plano subcutâneo, a gente pegando naquela gordura subcutânea onde ela está imersa, podemos fazer uma injeção acidental de ácido hialurônico. Ou mesmo quando estamos fazendo preenchimento de lábio, ou trabalhando para fazer
filtro, para aumentar o filtro bonitinho, quando a gente vai perdendo isso, a gente também pode fazer uma injeção acidental na artéria labial, por exemplo. Então, a gente sempre, quando trabalha com ácido hialurônico, a gente vai respeitar os limites, por exemplo, 1 milímetro dessa região da asa do nariz, nós não vamos fazer, a não ser que seja uma injeção supraperiostal, uma injeção mais profunda, mas sempre aspirando, para a gente aspirar antes de injetar o ácido, para a gente ver se tem sangue, se está vindo sangue. Se tiver, tira imediatamente. Então, basicamente, a artéria facial é importante para nós por causa disso. Aqui mostrando a artéria facial, contornando a glândula, ela deixa uma marca, ela deixa um sulco na glândula submandibular, e vem para a face. Aproveitar um pouquinho dos ramos posteriores, já que eu vou falar de outros ramos em separado. Aqui eu tenho 2 artérias. A maior está vindo para o occipital, artéria occipital, e a outra que vem aqui para a região da aurícula, auricular posterior. Então, nós temos a artéria occipital e a artéria auricular posterior. Então, essas artérias acabam irrigando as estruturas ósseas e também o couro cabeludo. Aqui, mais uma vez, a artéria facial. Aqui é ramo, tá? Então, vamos lá. Os ramos faciais, artéria labial superior e inferior. A artéria nasal lateral, a gente não está vendo aqui, que já sai da artéria angular. Então, esses ramos, aqui ramo nasal lateral, faltou um M, eles podem ser vários, pode ser mais de um, pode ser um aqui, pode ser outro aqui, entendeu? Interessante a gente ressaltar que essa irrigação do nariz, proveniente então da artéria facial, quando chega no ápice do nariz, nós vamos ter uma irrigação terminal. Então, esses ramos nasais laterais vão ramificando, 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 até se anastomosar de um lado com o outro, já isso a nível bem microscópico, tá bom? Bem a nível capilar. E aí, o risco não é só injeção acidental, o risco também é o peso de ácido hialurônico injetado no ápice do nariz, porque esse peso pode colabar essa irrigação terminal do nariz e necrosar por falta de oxigenação. Então, quando você escuta falar que saiu no jornal que a pessoa foi fazer um ácido hialurônico no nariz, necrosou o nariz e acabou com o nariz, teve que reconstruir o nariz da pessoa, é justamente por excesso de peso de ácido hialurônico nessa ponta ou de injeção vascular acidental. A artéria maxilar é a mais importante para a gente, com certeza. Eu ia falar dela em separado, mas eu vou emendar nesse vídeo, mesmo ficando longo, vocês podem parar e estudar em partes. Não, vou estudar facial, vou estudar os ramos menos importantes e deixar o ramo mais importante para estudar depois. Mas já fica gravado. Então, a artéria maxilar, ela é considerada embriologicamente o ramo terminal. O ramo terminal porque o broto que origina a artéria carótida comum, que separou, que reuniu a carótida externa e a carótida externa vai até finalizar, esse broto embrionário, ele segue até a artéria maxilar. Agora, anatomicamente, como eu vejo que a artéria carótida externa vem, e aí aqui nesse ponto, atrás do ramo da mandíbula, ela se bifurca no ramo que sobe, que é a temporal superficial, e no ramo que mergulha profundamente em relação ao ramo da mandíbula, e que é a artéria maxilar. Então, anatomicamente, eu digo que essas duas artérias são os ramos terminais da artéria carótida externa, tanto a temporal superficial quanto a artéria maxilar. E embrionariamente, nós vamos dizer que é a artéria maxilar.
A artéria maxilar, ela pode ser dividida em 3 partes ou em 4 partes. Alguns livros dividem em 3, mas eu acho muito mais fácil e mais didático dividir em 4. Uma primeira parte está relacionada, logo aqui na origem, ao ramo da mandíbula. Então, a primeira parte é a parte relacionada ao ramo da mandíbula. A segunda parte está relacionada aos músculos da mastigação, de onde sairão ramos para masséter, temporal, músculo temporal, músculo pterigóide medial, músculo pterigóide lateral. Então, uma segunda parte, que é a parte muscular, ou a parte pterigóide. A terceira parte, que é a parte que está relacionada com a tuberosidade da maxila, por isso que é a parte maxilar. E a última parte, quando ela entra lá na fossa pterico-palatina, que é a parte pterico-palatina. Então, a primeira parte, logo atrás do ramo da mandíbula, antes de chegar nos músculos pterigóide medial e pterigóide lateral. Então, aqui, num sanduíche entre os músculos pterigóides, a parte pterigóide, que vai dar origem ao ramo massetérico, ao ramo temporal superficial, ao ramo temporal profundo anterior, ramo temporal profundo posterior, ramo para o pterigóide lateral, ramo para o pterigóide medial, ramo para o bucinador, que é o ramo bucal. Então, toda essa segunda porção, todos os ramos que sairão daqui vão para músculos. Já a terceira está relacionada com o túber maxilar e a quarta lá dentro da fossa pterico-palatina. Então, aqui, olha, fica difícil para vocês quando não tem estruturas moles para a gente associar. Mas aí, então, o que eu fiz? Eu botei esses 2 tracinhos amarelos e aí tirei o ramo da mandíbula. Então, o ramo da mandíbula estaria cobrindo aqui. Então, essa primeira parte que dá 1, 2, 3 ramos, ou em alguns casos 4, é a primeira porção, é a porção mandibular. Então, a primeira porção ou porção mandibular. Geralmente, 4 ramos. Tá faltando um raminho aqui. E a segunda parte, antes do túber da maxila, essa que tá dando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que são os ramos musculares. Então, a segunda porção, o pterigóide. Terceira porção, aqui associada ao túber maxilar, 1, 2 ramos. 1, 2 ramos. E aí a gente pode contar esse aqui como 1, ou às vezes ele pode sair, ó, 1, 2, 3 para cá e 1 para lá. Então, aqui é variável, tá? E a última parte mergulhando lá na fossa pterico-palatina, então não estou vendo a parte pterigóide. Melhor dizendo, não estou vendo a parte pterico-palatina. Então, eu vejo a primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Os autores que não dividem em 4, eles dizem que essa parte mandibular é a primeira, a parte pterigóide é a segunda, e juntam a última, a quarta e a terceira em uma só, como a última parte, a parte pterigo-maxilar, ou seja, junta tudo, junta o túber maxilar com a fossa pterico-palatina, tá bom? Então, como vai somar muitos ramos, eu prefiro deixar assim. Então, ó, 2 ramos para cá, vamos lá, cerca de 4 ramos para lá, cerca de 5 ramos para cá, cerca de, geralmente, 4 ramos aqui, fica melhor para a gente. Então, vamos lá. Primeira parte, agora aqui está completo, ó, aquele outro estava faltando uma artéria, mas aqui está completo. Então, o primeiro e o segundo ramo são os ramos que a gente menos consegue ver no anatômico, que são ramos muito fininhos, que é a auricular profunda, que é o primeiro ramo. Eu até tive que colocar aqui, o slide não tem, então eu coloquei duas linhas vermelhas para fingir que são as artérias. Então, a auricular profunda e a timpânica anterior, são os 2 primeiros ramos, que geralmente se perdem durante a dissecação, são muito fininhos. A auricular profunda, a timpânica anterior. Depois vem a meninge média. E aqui nós temos a variação, que é a meninge acessória. Então, geralmente tem 1, 2, 3.
uma meningea média, uma timpânica anterior e uma auricular profunda. A meningea média sobe, a timpânica anterior sobe, a auricular profunda sobe. E se tiver a meninge acessória, sobe também. Geralmente, na mesma direção da meningea média, só que no sentido contrário, vai descer o único ramo descendente dessa primeira porção, que é a artéria alveolar inferior, muito importante para a gente. Então, vamos falar o que é mais frequente. 3 ramos para cima, auricular profunda, timpânica anterior e meningea média, e um ramo para baixo, alveolar inferior. É o ramo da primeira porção, ou porção mandibular. Opa, já para vocês verem a numeração, conforme eu falei ali, ó. 1, 2, 3 e 4. E aqui mostrando, essa setinha tá um pouco fora de lugar, a meningea acessória foi essa daqui, ó. Tá? Bom, então vamos voltar aqui só para vocês não se perderem. Então, eu peguei essa artéria aqui agora, eu vou seguir nessa artéria aqui, que é o ramo que me interessa. Eu não estou nem aí para timpânica, para auricular, para meningea média, eu não estou nem aí para elas. O que me interessa é esse único ramo que vai no sentido inferior. Então, essa artéria aqui que eu quero acompanhar. Então, a artéria maxilar está aqui, olha. Primeira parte dela, deu 1, 2, 3 para cima, que a gente já falou, a timpânica, né? Auricular, e a meningea média, e um para baixo. Esse ramo para baixo, antes dele entrar, esse ramo para baixo é a artéria alveolar inferior. Antes dele entrar no forame e seguir no canal mandibular, então antes dele seguir dentro do canal mandibular, ele dá um raminho que vem aqui para fora e corre no sulco milioide. Vocês estudaram o sulco milioide no período passado. Então, é a artéria milioide. Então, esse ramo vai suprir a musculatura milioide, o músculo milioide. E segue a artéria alveolar inferior dentro do canal mandibular. Uma vez dentro do canal mandibular, ele vai dar ramos dentários, interdentários, dentários, interdentários, dentários, interdentários. Dentário prudente, entrando pelo forame apical, e interdentários para o periodonto. Então, vai irrigando o periodonto dos dentes posteriores. Quando chega entre o primeiro premolar e o segundo premolar, essa artéria alveolar inferior, ela bifurca. Um ramo segue dentro do canal mandibular até se anastomosar com o ramo do outro lado, que é a artéria incisiva para a bateria labial anterior e inferior, ou seja, incisivo central, incisivo lateral e canino. E o outro ramo sai do forame e vem para a musculatura da mímica, e vem para o mento, que é a artéria mental ou mentual ou mentoniana. Então, olha que bonito. Temos a carótide externa, temos a artéria maxilar, primeira divisão, deu 1, 2, 3 ramos para cima, um ramo para baixo. Esse ramo para baixo é a artéria alveolar inferior. Antes de entrar no canal mandibular, ela deu o ramo milioide. O ramo milioide vem para o músculo milioide e faz o sulco que cria aquele acidente que é o sulco milioide. Muito bem. A parte que continua dentro da mandíbula, que é a continuação da artéria alveolar inferior, quando chega entre o primeiro e segundo premolares, ela se divide em ramos terminais. Um ramo segue dentro da mandíbula, que é a artéria incisiva, e o outro ramo sai pelo forame mentoniano, que é a artéria mental ou mentual. A artéria incisiva vai irrigar de canino a incisivo central, de um lado, e aí a do outro lado a mesma coisa, e elas se anastomosam no plano mediano. Dessa feita, nós estudamos a irrigação dos dentes inferiores.
Então, como serão irrigados os dentes inferiores? A região posterior, ou seja, dos premolares e molares, pelos ramos dentários da artéria alveolar inferior. E a bateria labial anterior, representada de incisivo a canino de cada lado, por ramos dentários oriundos da artéria incisiva, que é um dos ramos terminais da artéria alveolar inferior. Muito bem, nós falamos da primeira parte apenas. A segunda parte, eu falei para vocês, não tem mistério e nem tem tanto interesse para a gente. Só saber que todos esses ramos aqui vão estar entre o músculo pterigóide medial e o pterigóide lateral. Então, estão mediais ao ramo da mandíbula e ainda entre o pterigóide medial e o pterigóide lateral. E todos os ramos são ramos musculares e todos os ramos têm o nome da musculatura que eles vão irrigar. Então, artéria temporal profunda anterior, artéria temporal profunda posterior, artéria parapterigóide medial, artéria parapterigóide lateral, artéria massetérica, todos esses ramos, ou ramo bucal, que já foi chamada artéria massetérica. Então, tudo isso para irrigar a musculatura, apenas isso. Então, aqui, olha, em azul, os ramos musculares. Olha como é que ficou bonito. Artéria temporal profunda anterior, temporal profunda posterior, artéria bucal, artéria parapterigóide medial, artéria parapterigóide lateral. Então, são vários ramos musculares. Lembrando que o músculo pterigóide lateral tem duas cabeças, então tem mais de um ramo. Então, as artérias parapterigóide lateral, artéria parapterigóide medial, artéria massetérica e artéria bucal. Às vezes as pessoas confundem ramo bucal como artéria massetérica. Tem autores que dão como a mesma, mas nem sempre. Elas podem estar separadas e serem ramos distintos, para o bucal e para o masseter. Ou um ramo que vai se bifurcar para bucal e para masseter. Então, isso também para a gente não faz diferença. Terceira parte, também é muito importante para a gente. Nota que essa terceira parte está relacionada aqui com a tuberosidade da maxila. A gente está vendo por trás. Aqui a orelha, a cartilagem da orelha. Aqui o arco zigomático, seccionado, olha. Uma parte dele foi seccionada. Eu só tenho aqui o processo zigomático do temporal. E aqui o túber da maxila, olha. E nesse túber da maxila, a terceira parte, que vai dar artéria infraorbitária, que, olha, ela vai seguindo para o sulco infraorbitário e entra no canal infraorbitário, para sair aqui no forame infraorbitário. E essa outra aqui, olha, que pode ser uma ou pode ser várias, que vão entrar nos forames alveolares pósteros superiores. Então, geralmente ela sai trifurcada ou bifurcada, que são as artérias alveolares pósteros superiores. Então, primeiro, artérias alveolares pósteros superiores, que vão entrar nessas foraminas que ficam no túber da maxila, e a outra segue, passando entre o assoalho da órbita e vamos dizer assim, num canalículo ali entre o assoalho da órbita e o seio maxilar. Então, ela passa justamente em cima do teto do seio maxilar, que é a artéria infraorbitária. Então, aqui nessa outra vista, olha aqui, ó, tuberosidade da maxila, o ramo que vai primeiramente para o sulco infraorbitário, e depois vira um canal que vai sair aqui, olha, na frente, como forame infraorbitário. Então, existe um canal ali dentro, por onde ela transita. Então, enquanto ela transita em toda essa região, ela é artéria infraorbitária. E essa aqui que desce aqui, ó, 1, 2, 3, pode sair a partir dela. Eu posso falar que é a artéria alveolar póstero superior, ou esses ramos saírem aqui em trio, ou em dupla, que são os ramos alveolares pósteros superiores. Esses ramos alveolares pósteros superiores vão irrigar o terceiro molar, o segundo molar e a metade do primeiro molar superiores. Então, as artérias alveolares pósteros superiores vão irrigar da metade do primeiro molar até todo o terceiro molar. E a mucosa vestibular dessa região. A mucosa palatina vai ser outra artéria. Então, esses ramos alveolares, eles irrigam a mucosa vestibular da região do terceiro molar, da região do segundo molar e parte do primeiro molar e esses dentes.
tá bom? Entra no canalico, ele já vai se bifurcando, vai se abrindo no plexo para entrar nos condutos radiculares. Cada conduto, às vezes 3 condutos, 4 condutos, o número de condutos é variável. Essa artéria alveolar, perdão, essa artéria supraorbitária, que vai sair aqui no forame, infraorbitária, que vai sair aqui no forame infraorbitário, ela entra, então, aqui nesse canal e vai passar, como eu falei para vocês, nos limites entre a órbita e o seio maxilar. Então, ela está passando aqui embaixo, ó, é seio maxilar, aqui embaixo é o seio maxilar, então aqui é o teto do seio, e aqui o teto da órbita. Então, ela vai estar passando aqui no meio. Ela vai estar passando entre essas duas estruturas, entre o assoalho da órbita e entre a parede do seio. Às vezes, a parede do seio até some, um processo que a gente chama de deiscência, e fica só a mucosa. Só a mucosa. Durante esse trajeto que ela vai fazer no interior do seio, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho, mas aqui está melhor de ver. Durante esse trajeto que ela vai fazer aqui, ela vai se aprofundar e ela pode dar um ramo que vai estar passando por dentro do seio e chegando na altura dos premolares, os 2 premolares, e a gente vai chamar o ramo que vai sair daqui, caminhando lá por dentro do osso para chegar nos premolares, no primeiro premolar, no segundo premolar e às vezes na raiz média vestibular do primeiro molar superior, que vai ser a artéria alveolar média. Artéria alveolar média. Alveolar superior, média. Alveolar superior, média. E o ramo que vai continuar, antes de sair no forame infraorbitário, vai dar dentro do osso a artéria alveolar, a artéria, esse ramo dentário da artéria alveolar anterior. Então, para ficar mais claro, a irrigação dos dentes vai ser dada pela artéria alveolar superior, pelos ramos póstero-superiores, artérias alveolares póstero-superiores, e pela artéria alveolar médio superior, quando existir. Quando ela não existir, vai ser apenas alveolares póstero-superiores e alveolar antero-superiores. Isso dentro do osso. As alveolares póstero-superiores, as alveolares póstero-superiores saíram da terceira porção da artéria maxilar. E a antero-superior sai justamente do segundo ramo dessa porção, que é a artéria infraorbitária. Então, a artéria infraorbitária, antes dela sair no forame infraorbitário, dentro do osso maxilar, ela dá a artéria alveolar antero-superior, que vai dar ramos dentários para incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré, segundo pré e a raiz média vestibular do primeiro molar. E aí completa a raiz dígito vestibular do primeiro molar, mais o segundo molar e o terceiro molar irrigados pelas artérias alveolares póstero superiores. Isso quando temos apenas essas duas, alveolar antero superior, que é um dos ramos da artéria alveolar, da artéria infraorbitária. Então, novamente, a artéria alveolar antero superior, que é um dos ramos da artéria infraorbitária, e as artérias alveolares póstero superiores, ramos direto da terceira divisão. Então, pode ser isso. Ou ser um segundo tipo, que aí tem uma artéria a mais, que é a médio superior, que também sai dessa infraorbitária. Então, sai alveolares póstero superiores, da terceira parte da artéria, e do outro ramo dessa terceira parte, que é a infraorbitária, pode sair a médio superior e a antero superior. Fecharam as 3, antero superior, médio superior e alveolar póstero superior, fazendo então a irrigação de todos os dentes e gengiva vestibular do arco superior.
Então, aqui mostrando as alveolares posteriores. Aqui, ó, 1, 2, 3. Irrigando o terceiro molar, segundo molar e a parte disto vestibular do primeiro molar superior, já que a mesio-vestibular vai ser da alveolar antero-superior. Mas da onde veio a antero-superior? Veio dessa artéria aqui, ó, que é a infraorbitária. Então, essa infraorbitária vem, passa pelo sulco infraorbitário, entra no canal infraorbitário, lá dentro do osso maxilar, ela dá alveolar antero-superior. E, em alguns casos, antes de dar alveolar antero-superior, ela dá médio-superior. É mais ou menos, gente, 60% dos casos descritos na literatura é feita a partir dessas duas, antero-superior e póstero-superior. E 40% tem antero-superior, médio-superior e póstero-superior. Então, aqui mostrando ela, olha. Aqui a póstero-superior, para esses dentes posteriores. Aqui a infraorbitária, que nesse trajeto aqui ela vai dar ramos que vão descer aqui, ó, para os dentes anteriores. E podendo dar um ramo que vai descer aqui, ó, para o primeiro premolar, para o segundo premolar e para a raiz mesio-vestibular do primeiro molar superior. Aqui vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, olha aqui, ó, a terceira parte deu 1 e 2. Na ordem de saída, 1, alveolares pósteros superiores, olha aqui, 1, 2, 3. Para os dentes posteriores, especificamente, terceiro molar, segundo molar, e a raiz distovestibular é a posterior, tá? Distovestibular do primeiro molar. E aí seguiu aqui a infraorbitária, passou no sulco infraorbitário, entrou no canal infraorbitário e desapareceu. Depois ela sai aqui com a artéria infraorbitária. Nesse pedaço que ela está transitando escondida aqui, ela vai dar lá dentro do osso a antero-superior, que vai se abrir em ramos para incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré, segundo pré, e a raiz mesio-vestibular do primeiro molar superior. Ela se distribui em vários ramos. E naquele percentual de 40%, pode sair ainda uma outra que vai vir aqui, que é a médio-superior, para pegar a raiz mesio-vestibular, o segundo pré e o primeiro pré. Então, nós temos antero-superior, médio-superior e póstero-superiores. Chegamos, então, na última parte, a terceira parte da artéria maxilar. Então, essa parte ptérico-palatina, é aquela parte que já vai estar dentro da fossa ptérico-palatina, ela vai dar um ramo que vai descer aqui, ó, entre o esfenoide e o palatino, a lâmina vertical do palatino. Essa aqui é a palatina descendente. Palatina descendente. Essa daqui, ó, que vai seguir e vai entrar no forame esfenopalatino, que é a artéria esfenopalatina, que são as duas mais importantes, tá? Essa daqui que vai para o canal pterigóide não tem importância para a gente. E a faríngea que está descendo aqui não tem importância para a gente. Vai ter importância para a gente esfenopalatina e palatina descendente, que são os ramos terminais. Os verdadeiros ramos terminais. É a 1 e a 2. Os autores colocaram 3 e 4 do livro que a Faculdade adota da Anatomia da Odontologia. Então, eu coloquei como está no livro, mas deixando claro que anatomicamente é a 1 e a 2. É a palatina descendente. Quem estudou, quem já pegou aquelas comunicações da aula que eu dei, cavidades e comunicações, vai tirar de letra isso. Porque elas vão estar descendo e passando por aqueles acidentes ósseos e aqueles forames e canais que nós estudamos. Quem comunica a fossa ptérico-palatina com a cavidade bucal? Canal ptérico-palatino. Quem comunica a fossa ptérico-palatina com cavidade nasal? Forame esfeno-palatino. E artérias recebem o nome dessas passagens. Então, a artéria chama-se esfeno-palatina porque ela saiu da fossa ptérico-palatina e entrou no forame esfeno-palatino e veio para a cavidade nasal.
e ela é a estrutura responsável pela maior parte da irrigação da mucosa da cavidade nasal, da estrutura óssea da cavidade nasal, artéria esfenopalatina, que ela entra na cavidade nasal passando pelo forame esfenopalatino. E a palatina descendente, ela nada mais é do que ela desce pelo canal ptérico-palatino ou palatino descendente, e quando sai lá no forame palatino maior, que é o final do canal palatino descendente, ela vira artéria palatina maior, já no palato. Então, aqui para a gente ver, olha aqui, ó, passando no forame esfenopalatino, a artéria esfenopalatina, descendo aqui, ó, pelo canal ptérico-palatino, palatina descendente. E depois que ela saiu aqui no palato, vai sair no forame palatino maior, ela vai virar a artéria palatina maior. E essa palatina descendente, que muda de nome para palatina maior, quando sai no forame palatino maior, vai irrigar a mucosa palatina, a maior parte da mucosa palatina. Cerca de 2/3 da mucosa palatina. A artéria palatina maior é ramo da artéria palatina descendente, que é um dos ramos terminais da última porção da artéria maxilar. E a artéria esfenopalatina vai irrigar tanto conchas, quanto ela vai dar ramos na cavidade nasal, tanto para o septo nasal, que é a artéria do septo nasal, como nas conchas nasais e mucosas nasais, esfenopalatina. Então, vai irrigar seio maxilar, vai irrigar seio etimoidal, vai irrigar toda a cavidade nasal, artéria esfenopalatina. Essa artéria esfenopalatina, então ela passando aqui no forame esfenopalatino, no caso de um acidente automobilístico ou no impacto muito forte em que a lâmina vertical do palatino frature, pode fazer que nem uma guilhotina nessa artéria e lesar a artéria esfenopalatina durante a passagem dela pelo forame esfenopalatino. E isso vai resultar num sangramento vultoso, uma hemorragia nasal, um epistaxe de um sangramento muito intenso, muito volumoso. Então, não se tem como fazer a ligadura da artéria lá no interior da cavidade nasal. Então, lembra no início da aula, quando eu estava falando do trajeto da carótide externa, da origem dela no trígono carótico ou carotídeo, onde pode fazer a ligadura da carótide externa, e é ali que vai fazer a ligadura, é na carótide externa, para poder, então, cessar o sangramento durante o tempo de cirurgia em que o bucomaxilo estiver operando. Então, se tem um sangramento vultoso por lesão dessa artéria aqui, que é a esfenopalatina, a ligadura vai ser feita lá no pescoço. Não é na maxilar, porque a maxilar é inacessível. A artéria maxilar está atrás do ramo da mandíbula. Eu não consigo dissecar a artéria maxilar sem cortar o ramo da mandíbula. Então, eu tenho que ir na origem quem originou a artéria maxilar? Que é a artéria carótide externa. Então, eu tenho que voltar no pescoço, dissecar a carótide externa, fazer a ligadura da carótide externa e cessar o sangramento. Durante o tempo, seja com a pinça hemostática, e aí depois, então, que já tiver controlado, soltar essa artéria para restituir a vascularização. Essa é uma vista anterior. Olha aqui, ó, ossos nasais, osso frontal, glabela, ossos nasais, septo nasal, estou vendo anterior, a parte cartilaginosa do septo nasal, lâmina perpendicular do osso etimoide, olha o vômero aqui atrás. Se posicionaram? Desse lado aqui, ó, a maxila, o forame infraorbitário, saindo aqui, ó, a artéria infraorbitária, o que restou da artéria infraorbitária. Aqui seccionado, então eu estou vendo o canal ptérico-palatino, ou canal palatino descendente para alguns. E aí eu estou vendo aqui a artéria palatina descendente, descendo aqui, olha, palatina descendente, quando chega aqui já no palato mole, entre o palato mole e o palato duro, ela vai dar um ramo para frente, que é a palatina maior, e vai se continuar. E lá para trás, a artéria palatina menor, para o palato mole. E olha aqui, olha, a artéria esfenopalatina, cruzando, entrando no forame esfenopalatino e vindo aqui. Ela vai dar ramos para as conchas nasais e vai dar um ramo que vai vir paralelo ao septo nasal. Então, ela faz isso, ó. Um ramo para a parede lateral e o outro ramo para a parede medial. Então, quando ela entra aqui, pelo forame esfenopalatino,
ela se divide num ramo que vem acompanhando o septo nasal e o outro ramo que vem para a parede lateral. São os ramos nasais posteriores. A artéria do septo nasal, ela vem rente ao septo nasal e vai sair na altura dos incisivos centrais, no forame palatino. Aliás, palatino anterior, alguns chamam erradamente de forame incisivo. Forame incisivo não é, forame incisivo aliás, artéria incisiva não é. Eu digo, é artéria incisiva. Mentira. Artéria incisiva é aquela artéria continuação da alveolar inferior. Esse ramo que vai sair aqui é a artéria nasopalatina. Então, a artéria nasopalatina, ela vai sair no forame que tem ao nível das papilas incisivas. Então, vai passar pelo canal incisivo, mas o nome é artéria nasopalatina. E essa artéria nasopalatina, então, vai se anastomosar com o ramo palatino maior. Então, seria mais ou menos assim, olha, palatina descendente, aí ela dá palatina maior vem de trás para frente do palato, aqui a artéria esfenopalatina, que vai dar um ramo para a parede lateral, um ramo para a parede medial. Esse ramo da parede medial é a artéria, alguns chamam artéria do septo nasal ou artéria nasopalatina. Essa nasopalatina vem e acaba anastomosando com a palatina maior. E aí o que acontece com aquela artéria infraorbitária, né? Que a gente viu, a esfenopalatina foi lá para dentro e tal, foi para a cavidade nasal e acabou dando um ramo que veio para o palato e anastomosou com a palatina descendente por meio do seu ramo palatino maior. Então, o que acontece com a infraorbitária, então, depois que teve isso tudo? A infraorbitária, depois, ela vem aqui no forame infraorbitário e dá ramos palpebrais, ramos labiais, ramos para a asa do nariz, irrigando a parte externa e a musculatura da mímica da mastigação nessa região. Bom, feito isso, veio um outro ramo. Isso tudo saiu daqui, ó, da artéria maxilar. E aí, então, vem o último ramo, que é a artéria temporal superficial. Essa artéria temporal superficial, anatomicamente, é um dos ramos terminais da artéria carótida externa. Lembra que eu falei? Carótida externa, ramos terminais anatômicos, temporal superficial e maxilar. Embriologicamente falando, apenas a maxilar. E aí eu tenho aqui, olha, a artéria transversa da face e a artéria temporal se dividindo no ramo anterior e no ramo posterior. Vamos ver aqui, ó, a artéria transversa da face e aqui um ramo anterior, que pode ser chamado de ramo frontal, alguns falam que é ramo parietal, anterior, ramo temporais, e isso é de acordo com o padrão da artéria, vai depender de que padrão que essa artéria tem. Deixa eu ver se eu tenho um outro exemplo aqui. Então, vai depender muito aqui. Aqui, ó, artéria temporal. Seccionado, artéria transversa da face. Aí vem aqui ramos que vão se anastomosar com a artéria occipital e a artéria auricular, que são ramos parietais. Olha, a artéria occipital aqui embaixo, a artéria temporal, a auricular posterior, perdão, a auricular posterior aqui atrás. Então, a auricular posterior, occipital, acabam se anastomosando entre si e com ramos aqui posteriores da temporal superficial. Então, alguns autores chamam de ramos posteriores ou ramos temporais posteriores. E os ramos anteriores, que também pode ser chamado de ramos frontais ou ramos parietais. Depende de quantos ramos ela der. Isso tem um padrão que é bem variável. Nós não temos essas artérias. Aqui, ó. Olha aqui essa daqui, ó. Aqui a artéria transversa da face, um ramo anterior, um ramo posterior. Se nós estamos usando, então, aqui, ó, com artérias, ramos parietais, ramo frontal, ramo que vai se anastomosar aqui com a auricular posterior, auricular posterior se anastomosando com a occipital. Então, esses ramos parietais, todos eles se anastomosam entre si. E não só entre si no mesmo lado, como de um lado com o outro lado, passando aqui por cima da calvária. Então, elas são bastante
bastante, é uma rede bastante, é uma grande rede anastomótica. Então, aqui a artéria temporal superficial, ramo mais importante para a gente, é a artéria transversa da face, e os outros ramos são de menor importância. Para finalizar, a artéria carótida interna, que para a gente não tem importância, para nós tem importância a artéria facial, a artéria temporal superficial e a artéria maxilar. Lembrando que essa artéria temporal superficial, ela vai dar ramos para irrigar a TM. Então, ela irriga a TM, ramos diretos para a TM, para a cápsula articular, e esse ramo que é transverso da face é um ramo muito importante que a gente tem que preservar. Algumas estruturas de acesso cirúrgico, a gente tem que ter cuidado para não lesionar ela. E aí o último ramo, a última parte, que é a artéria carótida interna, que não deu nenhum ramo no pescoço, ela vai entrar no canal carotídeo, vai fazer esse sifão aqui, e uma vez no interior do crânio, ela vai dar as artérias cerebrais. E essas artérias cerebrais, elas formam um polígono, uma figura geométrica de um polígono, formando então a cerebral anterior, a cerebral média, a cerebral posterior. Aqui é a carótida interna. Então a carótida interna veio, fez a voltinha, deu cerebral média, cerebral anterior, cerebral posterior. Cerebral anterior, cerebral posterior, cerebral média. Em contrapartida, da artéria subclávia, nós não estudamos artéria subclávia porque não tem importância para nós, da odontologia. Mas a artéria subclávia dá o primeiro ramo dela, é a artéria vertebral. A artéria vertebral sobe, passando por dentro dos forames transversos das vértebras cervicais, que vocês viram no período passado, e depois que entra no crânio, então, elas juntam as duas vertebrais e dão essa artéria chamada artéria basilar. A artéria basilar se divide em duas e aí acaba fechando, essas duas ramos dela acabam fechando o polígono, que a gente chama de polígono arterial vertebral. Então, ficaria a artéria cerebral anterior. Esse aqui é a artéria cerebral anterior, ramo comunicante anterior. Artéria cerebral anterior do outro lado. Então, artéria cerebral anterior, artéria cerebral anterior, ramo comunicante entre elas. Artéria cerebral média foi para fora, foi para fora. Vem para trás. Artéria cerebral posterior, artéria cerebral posterior. Veio para trás. Aqui, ó, cerebral posterior, ramo comunicante, ramo comunicante. Fechou o polígono. Opa! E fechou o polígono. E aí a gente vê esse polígono dessa forma. Isso foi só para fechar conteúdo com vocês. Até porque isso aí amanhã já esqueceu e não vai fazer falta para gente. Quem tem que saber isso aí é neurocirurgião. Quem tem que saber isso aí é neurologista. Quem tem que saber isso é cirurgião vascular. Nós não temos nenhuma aplicação na nossa profissão com essas estruturas oriundas da carótida interna. Apenas o que vai interessar para a gente saber que a oftálmica, que é o ramo terminal dela, que é essa aqui, ó, ela veio, né? Ela veio aqui, originou tudo isso e veio fininha para terminar, para ir na órbita. Essa é a artéria oftálmica. E aí essa anastomose com a artéria angular, que por sua vez é continuação da artéria facial, que é a rama da carótida externa. A única coisa para a gente ver que existe uma comunicação desse circuito interno com a carótida, que é a carótida interna, com a carótida externa. Por meio de quem? Por meio da oftálmica e da angular. Oftálmica, angular e a facial. Fechando assim a comunicação entre o sistema carotídeo externo e o sistema carotídeo interno. E aí, o que acontece é isso. Toda uma rede anastomótica muito grande, que é para garantir a irrigação, caso um desses ramos tenha algum coágulo, alguma obstrução.
Então, essa rede de anastomose vai acontecer no mesmo lado entre elas e contralateralmente. Então, por exemplo, na linha mediana, labial inferior de um lado com labial inferior do outro, mentoniana de um lado com mentoniana do outro, submentoniana de um lado com submentoniana do outro, sublingual de um lado com sublingual do outro, lingual de um lado com lingual do outro, labial superior de um lado com labial superior do outro, nasal de um lado com nasal do outro, frontal de um lado com frontal do outro, que às vezes é ramo que tem da artéria angular. Então, é uma rede de anastomose muito grande. E aqui é aquilo que eu chamei a atenção para vocês, olha. Artéria oftálmica, artéria angular, 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 facial. Olha, oftálmica, angular, facial. Labial superior, labial inferior. E parietais, aqueles ramos parietais que a gente viu, né? Auricular, occipital, a temporal superficial se dividindo numa parte, num ramo anterior e num ramo posterior, ou ramos parietais, ramos temporais, para essas estruturas ósseas. Então, artéria carótida externa dá artéria temporal superficial, que dá. Aqui são alguns exemplos de anastomose, que eu já falei do olho. Mais outro, artéria carótida externa, origina artéria temporal superficial, a artéria temporal superficial dá a transversa da face, a artéria transversa da face também vai lá e se anastomosa com esse arco palpebral, que por sua vez se anastomosa com a artéria oftálmica e a carótida interna. Tem outro caminho para se chegar na carótida interna. Então, tem esse caminho por aqui, pela facial, e tem esse caminho por aqui, pela temporal superficial. Então, para vocês verem que tudo isso é anastomose. Então, no globo ocular, eu acabo também tendo anastomose da temporal superficial com a facial. Tudo por meio da oftálmica, que todo mundo ali se conhece, todo mundo ali troca sangue, né? Vamos o outro. Outra anastomose, artéria carótida externa, tá aqui. Artéria maxilar, tá aqui. Artéria meníngea média, tá aqui. E com o ramo lacrimal da artéria oftálmica, já vai estar lá na... Então, essa artéria meníngea média que vai subir aqui, essa aqui é acessória. Essa meníngea média vai subir aqui, ó. Vai meníngea média, vai meníngea média, vai meníngea média, vai lá na órbita. Vai lá, passa perto da órbita, aonde vai se anastomosar com o ramo lacrimal, que é da carótida interna, porque é ramo da oftálmica. Então, eu vou ter maxilar da carótida externa se anastomosando com lacrimal da oftálmica, que é a carótida interna. Outra mistura de sangue.